Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio da Talk Time. Este episódio, como já podem ter visto pelo título, vai-se falar sobre as relações tóxicas, sejam elas de amizade, sejam elas amorosas. Vamos explorar um bocadinho o assunto, vamos debatê-lo, vamos comentar, dar as nossas opiniões e é isto. Então, malta, como vocês já sabem, vamos falar sobre as relações tóxicas. Hoje, por ser um dia muito importante, porque hoje é dia 10 de outubro e celebra-se o Dia da Saúde Mental, e decidimos que as relações tóxicas têm muito a ver também com a nossa saúde mental e também decidimos dar a cara neste episódio. Por isso, já é uma coisa fixe. Márcia, o que é que tu gostavas de referir em primeiro lugar sobre as relações tóxicas? Porque, para ser sincera, há muita coisa que se pode falar e há muita coisa que se deve falar e que é complicado dar uma opinião certa. Sim, olá a todos, eu sou a Márcia e a Alexandra. Sim, falando aqui um bocadinho das relações tóxicas, o que é que eu acho que são relações tóxicas? Então, como eu estava a dizer há pouco, eu acho que a toxicidade diferencia vários fatores do que tu podes ter numa relação. Tu podes ter uma relação tóxica por diferentes motivos. Pode ser uma relação tóxica porque te deixa mal, pode ser uma relação tóxica porque a pessoa te magoa, pode ser uma relação tóxica porque a pessoa te bate, ou porque te faz chantagem psicológica ou chantagem emocional, que para mim é das piores violências que podem existir, porque deixa-te marcas muito mais profundas do que levares um estalo, por assim dizer. Não é que um estalo não te deixe marcas profundas, mas deixa-te marcas muito mais profundas e muito mais difíceis de superar e de saberes lidar depois nos relacionamentos futuros que tenhas, nas partes futuras que tenhas, ou então mesmo com o teu dia-a-dia, com o teu grupo de amigos e com o teu seio familiar. Portanto, hoje, como se celebra o Dia da Saúde Mental, e sendo isto um dos grandes pushes também de psicólogos e de psiquiatras, das pessoas às vezes se deslocarem aos psicólogos e aos psiquiatras porque precisam de ajuda, eu acho que vou falar aqui também um bocadinho da minha experiência que tive antes numa relação tóxica. Não sei se entretanto queres dizer alguma coisa, Alexandra? É assim, entretanto, não podes escolher tipo de pelo fora, mas em relação àquilo que estavas a comentar, isto das relações tóxicas tem muito que se lhe diga, porque seja fisicamente, seja psicologicamente, é maus tratos. E quando penso em relação tóxica, eu identifico-me muito com a parte da amizade, porque sinto que hoje em dia, principalmente na minha geração, ainda há bocado estávamos a falar sobre isso, há muita coisa que acontece na minha geração que não acontece da tua altura, basicamente. Nós não temos uma grande diferença de idades, mas temos mentalidades completamente diferentes e experiências também muito diferentes. E eu senti que tive muito mais relações tóxicas numa amizade do que tenho propriamente em relacionamentos, que isso acho que nunca me aconteceu. Mas ainda assim eu já tive experiências e continuo a ter experiência que não preciso estar a definir, mas tu chegas a um ponto em que começas-te a habituar que achas que a relação é normal. Tipo, tu estás, sei lá, no almoço, a pessoa diz-te qualquer coisa e para ti aquilo é normal, mas para quem está a observar a situação é completamente desnecessário e é completamente humilhante. E tu própria já estás num ciclo vicioso que nem te apercebes que o que a outra pessoa está a fazer contigo é errado. E eu sei que provavelmente, assim, não sei se tiveste alguma experiência no que diz respeito à amizade, mas sei que já tiveste num relacionamento e acho que pior do que também numa amizade é mesmo num relacionamento, porque tu gostas de outra pessoa e sentes que a outra pessoa não está... É complicado, percebes? Eu não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso, porque pode ter sido, se calhar, uma situação um bocado triste e complicada, mas para quem nos ouve, por um lado é bom às vezes ouvirem o outro lado, porque até vocês podem estar a passar. Eu não sabia que estava a passar até há 2 ou 3 meses atrás. E isso define muito a nossa mentalidade e a forma de pensar daqui para a frente. Sim, eu já estive numa amizade tóxica, já estive num relacionamento tóxico. A amizade tóxica ainda hoje a mantenho, mas com diferentes ajustes, porque também tive que fincar o pé e dizer que as coisas não podiam ser assim, porque eu tinha uma amizade muito possessiva. Ou seja, a minha amiga tomava possessão de mim, achava que eu era só dela, que não poderia ser de mais ninguém, que o facto de eu ter um relacionamento
não iria querer saber dela para nada. Portanto, foi muito complicado fazer esta gestão emocional na cabeça dessa minha amiga, com quem me dou hoje em dia, somos grandes amigas. Mas eu acho que também o facto dela deixar de ser tão tóxica passou por um processo também de crescimento da parte dela, porque eu acho que a nível de maturidade ela ainda estava muito, muito verdinha e não sabia muito bem como é que havia de gerir isto, de se ver na sociedade como uma não amiga e ter uma amiga que agora tem um namorado e não pode passar 24 horas comigo, o que é isto, o que é que se está aqui a passar. Portanto, eu acho que isso também lhe fez ali um bocadinho de misto de confusões e um misto de sentimentos na cabeça dela que eu respeito e que compreendo, não aceito, mas compreendo, não é? E pronto, relativamente ao meu relacionamento tóxico, pronto, eu namorei 5 anos com um rapaz, portanto foi tóxico muito tempo, intoxiquei-me durante muito tempo. No início foi belíssimo, como todos os relacionamentos são, que é tipo um mar de rosas e vamos lá conquistar e vou ser o macho alfa, porque os machos, os homens têm muito este instinto, porque é deles, porque é um instinto deles e como nós mulheres também temos outros tipos de instintos. E o instinto do homem é eu sou o macho alfa, portanto eu tenho que conquistar o meu território. E, portanto, enquanto foi essa parte, foi muito boa, foi um encantamento, aquela parte linda, maravilhosa e que somos apaixonados e andamos de mão dada na rua o dia todo, e amor para cá e amor para lá. Só que chegou a um ponto em que eu dei por mim a fazer a minha vida 24 horas com essa pessoa. Ou seja, deixava de ter tempo para amigos, deixava de ter tempo para família, deixava de ter tempo para jantares de família, porque ele depois também era uma pessoa que nunca queria estar presente. Deixava de ter tempo, sei lá, para viajar, que é uma coisa que eu adoro fazer. E curioso, que é que eu só comecei a viajar mais e a conhecer mais depois de nós termos terminado o relacionamento. Portanto, desintoxiquei-me nessa parte. E foi muito complicado, porque chegámos a um ponto, talvez os últimos 2 anos, chegámos a um ponto em que tínhamos um ódio extremo um pelo outro, mas também não nos deixávamos. E olhávamos, isto é uma coisa muito estranha, porque depois o... Estranho é a favor, porque tu odias, mas mantém-se, como assim? Tipo... Sim, os relacionamentos é uma coisa muito, muito estranha e o amor, isto não se chama amor, mas pronto, mas o que há por trás de um relacionamento é uma coisa muito estranha. Eu tinha montes de vezes que tinha amigas minhas que me perguntavam quando tinham a oportunidade de falar comigo, porque depois não atendia telemóveis, não respondia a mensagens, o meu mundo tinha terminado ali e eu só ouvia a ele e pronto. E tinha amigas minhas que me perguntavam assim, olha lá, mas tu imaginas-te a fazer uma vida com ele, imaginas-te a casar com ele, imaginas-te a ter filhos com ele? E eu dizia não. Então se não, o que é que tu estás a fazer a perder os melhores anos da tua vida? Porque foi a minha parte da adolescência toda que se perdeu ali. Sim, foram 5 anos, como tu disseste, foram 5 anos, foi muito tempo. Neste relacionamento, eu dizia, pá, não sei o que é que me liga a ele, não sei o que é, eu não conseguia explicar. Era uma coisa estranha, nem eu própria conseguia explicar e perguntava um monte de vezes, mas tu amas, o que é que tu sentes? E eu dizia, eu não sei, nem eu própria sabia definir o que é que sentia ou quais é que eram os sentimentos que eu tinha pelaquela pessoa. Mas sabia que ao estar com ele, por estranho que pareça, também me sentia segura. Ou seja, eu acho que cheguei a um ponto, e isto é muito complicado de falar, mas eu acho que cheguei a um ponto, com 15 anos, ou 16 anos, eu já não me recordo, em que pensava assim, eu tenho medo de ficar sozinha. E ao estar com esta pessoa, eu sei que não vou ficar sozinha. Ok, isto pode ser abusivo, pode ser tóxico, pode ser 1500 coisas, mas ao menos eu sei que tenho uma pessoa e que não vou ficar sozinha. E hoje acho que acomodaste muito à ideia de é só ter companhia, não é propriamente tipo entrares mesmo naquela cena de ok, vou fazer uma vida com essa pessoa porque gosto dela, mas pelo simples facto de ok, eu não consigo ficar sozinha, não me imagino sozinha, já que eu o tenho, vou aproveitar que o tenho e vou manter com essa pessoa. Foi basicamente isso. É muito estranho. Foi exatamente isso que aconteceu. E depois o mais estranho no meio disto é que eu tinha amigas minhas que me diziam assim, e lembro-me perfeitamente disto, elas diziam-me assim, Márcia, se tu nunca tiveste nenhum contacto íntimo com essa pessoa, e agora falando mais abertamente e sem tabus, como é que é possível tu estás tão apegada a uma pessoa? E eu dizia assim, pois, olha, não sei.
Pois é que era tão tóxico que nem tu sabias. Era estranho. Eu não sabia, era uma situação estranha. Depois tínhamos situações e discussões muito tontas e muito parvas. Chegávamos a ter discussões porque, sei lá, porque ele vestia uma camisola amarela e eu implicava que não tinha que ser amarelo, tinha que ser verde, ou porque eu vestia uma camisola com um bocadinho de decote e ele não gostava de decote, tanto que eu deixei de usar decotes. Isto foi uma das marcas que ficou e que vai ficar sempre, porque já assimilo que usar um decote vai ser algo ofensivo ou as pessoas vão olhar para mim de uma forma oferecida. Tanto que é muito raro usar decotes muito acentuados, muito vincados. E isto são marcas que acabam sempre por ficar e acabam sempre por estar sempre lá. E é isto que eu digo, a violência psicológica e a chantagem emocional são coisas que te deixam marcas para o resto da vida. E hoje em dia tu vais-me chamar burra porque, e eu continuo sempre a dizer isto, que é, se ele precisar, eu vou ser a primeira pessoa a estar lá. Porquê? Não sei, não te sei explicar, não tenho qualquer tipo de sentimento, não fiquei com remorso nenhum depois de tudo o que aconteceu, porque eu depois sou um tipo de pessoa que não gosta muito de olhar para o lado negativo das coisas. Portanto, o relacionamento terminou, ok, foi muito mau, mas também vivemos coisas muito boas. E eu acho que é isso que nós nos temos que agarrar, é às coisas boas que nós vivemos. Eu cresci muito ao lado dessa pessoa e aprendi muito com essa pessoa. Inclusive essa pessoa, quando faleceu o meu avô, esteve presente. Quando faleceu a minha avó também esteve presente, mas de outra forma, como é óbvio, porque eu já estava com o Nuno e estaria. Mas num contexto completamente diferente. Tanto que eu faço anos, ele manda uma mensagem, olha, parabéns, para desejar um dia feliz. Pá, por acaso não lhe mando os parabéns porque eu faço sempre confusão e sempre fiz o dia certo em que ele fazia anos, sempre confundi. E pronto, e portanto esqueço. Mas são essas pequenas coisas que tu olhas e que se calhar outra pessoa, ou não digo outra Márcia, mas outra pessoa que tivesse passado por isso, dizia assim, fogo, por amor de Deus, então vi-me livre dele e agora vou continuar a ter algum tipo de contacto, ou se ele precisar vou estar lá, não, vou deixá-lo na valeta. Isso que tu estás a dizer é muito o meu pensamento. Eu, se fosse eu, nem sequer, se calhar, mandava mensagem, nem sequer me preocupava pelo simples facto de fazer anos, deixa-te fazer anos, whatever. Mas há bocado estavas a falar sobre, antes de teres passado para o tema do relacionamento, e eu sei que tu não queres muito alongar sobre esse tema do teu relacionamento, porque foi uma coisa assim. Não, eu não tenho problemas, eu estou muito bem resolvida com isso. Há certos aspectos que ainda não estou assim tão bem resolvida quanto gostaria. Mas porquê? Porque te privaste de alguma coisa e sentes que ainda estás-te a desintoxicar? Não? Não é isso, porque assim, eu quando terminei o meu relacionamento anterior, portanto eu terminei o meu relacionamento, já não me lembro, tinha 16 ou 17 anos, já não me recordo bem, e portanto eu só comecei a ter outro relacionamento, ou só voltei a ter outro relacionamento 3 ou 4 anos depois, porque eu não me sentia pronta para entrar numa relação eu estando mal. Portanto, se eu estivesse mal, eu nunca na vida poderia ser uma pessoa boa ou uma pessoa melhor para dar algo a alguém. E acho que esse alguém não merecia levar com as minhas frustrações de um relacionamento passado. Mas de resto estou super bem resolvida, simplesmente há certas coisas, aquilo que eu te falei do decote, há essas pequenas coisinhas que ficaram e que marcaram. Olha, eu por falar em relacionamentos tipo amorosos, nunca tive uma relação tóxica e também não tive grandes relacionamentos para ter uma experiência tipo como a tua, nem pouco mais ou menos. Mas que amizade já tive algumas e continuo a ter uma, e que por mais que me custa admitir é verdade, a pessoa é ligeiramente tóxica e eu não sei se a pessoa ouve ou não ouve os episódios, mas tipo, eu não estou aqui para criticar ninguém, até porque eu já disse milhares de vezes à pessoa e em questão que tem atitudes que não devia ter e continua a mantê-las, e eu comecei a perceber isso muito tarde, porque havia vezes, olha, um exemplo em que eu tinha que estar sempre a dar prioridade antes de dar aos outros, não podia ter outras amizades para estar sempre com essa pessoa. E cheguei a um ponto, eu acho que ter entrado na universidade acalmou essa cena de eu estar sempre para lá, para essa pessoa, pelo simples facto de comecei a conhecer outras pessoas, comecei a
desenvolver outro tipo de maturidade, outras mentalidades também diferentes, e acho que a distância ajudou, mas verdade seja dita, cada vez que se combina alguma coisa, ou cada vez que, sei lá, uma semana sem mandar mensagem, o que seja, que eu sinto que continua a ser a mesma pessoa constantemente e que não é capaz de mudar por ninguém e que todas as pessoas é que têm que se adaptar a ela, percebes? Isso faz com que tu próprio nem sabes como é que há de reagir, porque é que tu tens que... É isto que me faz muita confusão nas relações, sejam elas o que sejam. Uma relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade, ambos têm que lutar por ela, estás a ver? E não pode ser só um a remar o barco, e quando eu digo remar não pode ser só um que tem que aceitar todas as atitudes, não é um que tem que respeitar todas as atitudes, não é um que tem que se adaptar ao feitio do outro, tem que haver 50-50. E nesta relação de amizade, nunca houve isso. Eu tinha que estar sempre a adaptar-me a outra pessoa, tinha que estar sempre a fazer tudo o que o outro entendia. E as coisas não são assim. Eu também sou uma pessoa, eu também tenho a minha maneira de ser. Há coisas que eu não gosto, muitas delas eu não gosto e tento, obviamente, sei lá, tentar engolir um bocado os meus defeitos para que a outra pessoa também se sinta bem. Mas eu nunca me senti retribuída nesse aspecto. E eu comecei a perceber isso muito longe e muito tarde, mas percebi, menos mal. Sim, eu percebo-te isso e indo de encontro também um bocadinho que a uma das coisas que disseste, isso da mudança e da adaptação. Sim. Eu era muito. Eu tinha desenhado, pá, porque nós mulheres tínhamos com isto, idealizamos o tipo de homem e até costumamos dizer, ele não faz o meu género. Mas tipo, não há géneros específicos. Lógico que podes gostar de um loiro de olhos azuis ou de um moreno de olhos verdes, whatever. Mas não podes dizer, não faz o meu género, porque tu não conheces a personalidade da pessoa. Portanto, não sabes se não faz o teu género ou se faz. Mas eu antes, quando estava neste relacionamento e até depois de terminarmos assim até fazer eu própria o meu desenvolvimento pessoal, porque depois trazemos uma bagagem de aprendizagens com todas as coisas que nos acontecem e com todas as coisas que surgem na nossa vida. E então eu tinha idealizado na minha cabeça um tipo de homem. Como é que eu gostaria que fosse a personalidade, como é que eu gostaria que ele agisse perante a minha família, perante os meus amigos, perante a minha sociedade, perante o seio onde eu estava, como é que eu gostaria que ele se vestisse, como é que eu gostaria que ele se penteasse, essas coisas todas. E exigia muito isso às pessoas, ou seja, eu exigia que as pessoas mudassem e se adaptassem ao meu ideal, ao que eu tinha idealizado, ao que eu tinha sonhado. Hoje em dia eu olho e penso, porque o Nuno também me ajudou muito a perceber aqui esta parte. As pessoas não têm que mudar e as pessoas não têm que se adaptar, as pessoas têm que se moldar a uma personalidade e têm que se moldar a um estilo e têm que se moldar a cenários diferentes. Por exemplo, o Nuno é uma pessoa completamente diferente de mim, é o oposto de mim. No início do nosso relacionamento foi muito complicado porque o Nuno, eu sou muito explosiva e sou muito efusiva e é para fazer, bora lá e não sei o quê. Eu também sou assim, sim. É para fazer, bora lá e vamos fazer, e o Nuno não. O Nuno é tipo, calma, vamos pensar, vamos fazer, mas em quanto tempo, a quanto prazo, a quanto não sei o quê. Eu dizia assim, isto não está a acontecer. Onde raia como vim ter? Eu cheguei a pensar isto, acontece. E eu aprendi, com o passar do tempo também e com o nosso relacionamento, que eu não posso exigir a uma pessoa que ela se torne no que eu idealizei, porque a pessoa já tem uma personalidade, a pessoa já tem algo delineado, já tem algo vincado, e eu não posso exigir que essa pessoa se transforme naquilo que eu quero. Portanto, o que eu posso fazer é, consoante o que a pessoa é e consoante o que a pessoa tenha para dar e consoante o tipo de personalidade dela, eu vou adaptar a minha personalidade a ela. Portanto, tenho um monte de pessoas e tenho uma amiga que por acaso ainda falei com ela hoje, que é a Isabel, e a Isabel montes de vezes me diz assim, tu mudaste imenso, eu não te reconheço, tu não és a Márcia que eras, tu não és assim tão explosiva, tu já não és assim. E eu dizia, não Isabel, eu continuo a ser assim, só que temos que ter cabeça, tronco e membros para pensar nas coisas e para ver as consequências das coisas e para ver como é que vamos agir perante as coisas. E ela, mas tu não pensavas nada disso, Márcia, o que é que te fizeram, o que é que te aconteceu? E eu tipo, não aconteceu. E a Isabel também, e isto posso dizer o nome dela porque eu já falei com ela diversas vezes sobre isto, foi uma relação tóxica de amizade, também que eu tive durante um período de tempo em que me tive mesmo que chatear com ela e tive mesmo que me afastar dela para ela perceber
a porcaria que andava a fazer e as coisas que andava, negativas que andava a aportar para o nosso relacionamento, consequência da vida que ela levava. Eu agora que tu disseste isso, eu reparei que eu também fiz isso, não pela vida que outra pessoa levava, mas pelas atitudes que essa pessoa tinha comigo. E depois é aquela questão de, isto é um exemplo que eu vou dar e isto não se aplica a ninguém em específico aquilo que eu vou dizer, mas quando nós estamos na parte do secundário e temos aquelas amizades que achamos que é tipo para a vida toda, não é bem assim, porque por mais que nós conheçamos uma pessoa há montes de anos, e quando eu digo montes de anos, para mim, tipo, conhecer uma pessoa e dar-me com uma pessoa há 6, 7 anos, 8 anos, para mim já é bastante, porque vocês passaram por muita coisa. Eu tenho esse tipo de relacionamento com uma pessoa em específico, eu gosto imenso dessa pessoa, pá, se fosse preciso, mexia montanhas para essa pessoa, mas atualmente, depois de tudo o que eu já passei com ela, e sabendo que essa pessoa não faz o mesmo por mim, não tem as mesmas atitudes que eu tenho, sejam elas que sejam, tipo, eu não preciso que me paguem almoços, eu não preciso que me levem ao cinema, eu não preciso que me levem a passear, mas eu dou muito valor aos pequenos gestos e eu nunca senti que esses pequenos gestos faziam diferença alguma. Houve uma situação que foi quando essa pessoa mudou de turma e nós ficámos em turmas separadas, nunca tinha acontecido, nós sempre estivemos sempre na mesma turma, e eu arranjei outras amizades, comecei a dar com outras pessoas, ela começou-se a afastar de mim, porque começou a não gostar que eu me desse com outras pessoas, depois essa mesma começou-se a dar com outras pessoas que eu também não gostava, mas também nunca disse nada, porque quem sou eu para mandar na outra pessoa? Ela dá-se, é livre de dar-se com quem ela quiser, eu só tenho que respeitar isso. Mas eu acho que a minha gota d'água foi a partir do momento em que essas pessoas começavam a mandar bocas, aquelas bocas típicas de qualquer miúdo do secundário, mandar boquinhas e implicar e arranjar confusões aqui, confusões ali, e ela nunca foi capaz de chegar e virar-se para essas e dizer, ok, acho que já chega, porque assim, vocês não gostam dela, não gostam de coisa, mas é a minha amiga e, epá, há que haver um certo respeito, porque se eu sou vossa amiga, vocês nunca ouvi isso. A única resposta que ela me deu foi, isso é um problema teu, eu não me meto nisso, fico no meu canto. Quando múltiplas vezes eu já a tinha defendido em certas situações, já a tinha arcado com as culpas, e a levar faltas disciplinares por ela. Percebes? Tipo, eu não estou a dizer que eu arrependo das coisas que fiz, porque eu fiz porque quis, ninguém me obrigou. Mas depois tu começas a perceber que são tantas as situações que a pessoa faz e que não faz por ti também da mesma forma, não é que seja obrigada a fazer igual. Mas tipo, priorizar. Eu acho que é isto que está aqui em causa, é a pessoa não te priorizar. Tu combinar as coisas com a pessoa, ela dizer ok, e depois, quando tu vais ver, já está a dar prioridade a outras pessoas e começou-te a colocar em segundo plano, ou sai contigo só mesmo por sair, para depois começar-te a despachar para ir sair com grupos e etc. Assim, faz-me confusão, porque se a pessoa realmente gosta da outra, porque é que não é capaz de ter umas atitudes um bocadinho mais humildes? Se a pessoa já não quer mais nada, seja que relação for, pá, chega e diga, não gosto destas atitudes, acho que não estamos a ter sintonia nenhuma nesta relação, mais vale acabar com a cena. E depois é os ciúmes. Tipo, ter ciúmes de eu ter outras amizades. Qual é que é a situação? Ela não pode ter outras amizades, né? Se essa pessoa pode ter outras amizades, porquê é que eu não a posso ter? Eu acho que partiu muito daí. Ela ter sempre a mania de que ela é que podia, que eu não podia, Epá, não te sei explicar. E quando eu entrei na universidade comecei a perceber realmente as atitudes, comecei a pensar duas vezes e a repensá-las e percebi, ok, alguma coisa aqui que não está bem. E eu tenho que pôr não é um ponto final, mas tenho que pôr aqui um ponto em vírgula e começar a priorizar-me a mim. E a priorizar outras pessoas que realmente se importam comigo e que já me colocaram em primeiro lugar, independente do tempo que me conhecem. Epá, eu sei que nunca passaste por isto, tipo, igual, acho eu. Mas é um bom exemplo. Não, é um ótimo exemplo. Não passei por isso enquanto relacionamento amoroso, enquanto relacionamento de amizade, passei por isso enquanto relacionamento amoroso. Essa parte do eu posso, tu não podes, eu faço, tu não fazes. Eu tinha, pronto, nesse relacionamento tóxico, pronto, nós chegámos também, pronto, a um momento da nossa coisa, que nem é relacionamento, da nossa coisa, em que ele podia estar com os amigos, podia sair à noite com os amigos, podia ir ao cinema com os amigos, mas eu não podia fazer o mesmo com as minhas amigas.
E então já mesmo nos finzinhos da relação, eu chegava montes de vezes, ele a combinar, olha, vamos jantar ou vamos fazer qualquer coisa, e eu chegava a dizer assim, ok, pronto, ele aparecia em casa da minha mãe, eu vestia-me e apraltava-me toda e dizia assim, olha, afinal não vai dar porque eu vou sair à noite com as minhas amigas. Ou seja, eu em vez de ter tido uma conversa, porque eu agora, enquanto com uma maturidade diferente, eu olho para isto com outros olhos. Se fosse nos dias de hoje, eu dizia assim, olha, desculpa, mas é assim, se tu tens direitos, eu também tenho direitos, tu não és mais nem menos do que eu. E acho que bastava essa conversa e dizer, não, eu também quero ir sair, eu vou sair, eu faço a minha vida. Nós somos pessoas independentes, estamos numa relação, ok, que é muito bonito para a poesia, que somos um só e essas coisas todas muito lindas que costumam dizer, mas é assim, nós não somos um só, nós somos duas pessoas independentes que se uniram por um sentimento ou por uma razão qualquer. Portanto, as pessoas continuam a ser, eu continuo a ser a Márcia e o Nuno continua a ser o Nuno. Somos pessoas completamente independentes e completamente opostas e com gostos diferentes e com coisas para fazer diferentes e com vidas, não digo diferentes porque temos uma vida em conjunto, mas temos ideais diferentes que nos levam a um objetivo comum. Isso sim é um relacionamento. E agora que tu falaste sobre isso, nunca te aconteceu, por exemplo, eu vou usar o exemplo do rapaz com quem tu estiveste, convidar-te para coisas e depois dar aquelas desculpas farrapadas que agora não posso? Nunca te aconteceu? Tanta vez. Pois, isso é um dos exemplos que nós começamos, parece uma coisa bem insignificativa, mas depois é uma constante repetição de, olha, vamos sair, olha, adormeci, olha, não sei o quê. A pessoa quando quer estar com outro, a pessoa não adormece, a pessoa diz, olha, telefona, é que nem sequer é mandar mensagem, é ligar porque tem mesmo a intenção de sair com outra pessoa. É o que eu faço. Sim, é mesmo isso. Eu faço igual. Nesse relacionamento eu chegava pronto, a mandar mensagem, ele a ignorar, eu a ligar e ele a não atender. Eu houve uma vez e eu hoje não me revejo nisto. E às vezes até me custa estar a falar disto porque eu penso assim, epá, que tonta que eu fui na altura, como raio é que isto se me passou pela minha cabeça. Isso aplica-se a muitas coisas, Márcia. O que raio se passou pela minha cabeça. E é como tu disseste, nós crescemos com isso. É assim, eu gosto sempre de saber onde é que o Nuno está, se vai sair, o que é... Porque se acontecer alguma coisa, não é? Eu tenho que saber onde é que ele está, porque senão fica-me ali caído numa valeta e depois tenho a minha sogra a ligar-me o que é que aconteceu ao meu filho. Não, mas pronto, fora de brincadeiras e falando a sério. Deus queira que não, bate na madeira. Não, Deus queira que não. Mas falando a sério, eu gosto de... Porque eu depois, isto agora já entrando noutra parte, da parte dos signos e dessas coisas também, eu sou do signo virgem, e portanto, como sabem, o signo virgem gosta de ter tudo sob controle. Portanto, gostam de dominar ali a parte e gostam de saber e não gostam que nada fuja dali um bocadinho baixo sobre a alçada deles. E pronto, eu gosto de saber sempre onde é que o Nuno está, com quem é que vai e o que é que vai fazer e o que quer que seja. Mas eu cheguei a um ponto no meu ex-relacionamento de ter um controlo completamente exaustivo sobre a pessoa. Portanto, eu não posso dizer que só ele é que foi tóxico. Eu também cheguei a um ponto em que estava a ser tóxica para ele. Portanto, ele ia sair à noite, imagina, eu mandava uma mensagem a perguntar, olha, está tudo bem, estás-te a divertir, pá, sei lá, qualquer coisa que eu já não me recordo. Se ele não me respondesse num espaço de 5 minutos, a minha cabeça começava a ligar os fusíveis todos, começava a ligar, a disparar os alarmes todos, e a mensagem que me vinha é, ele não te responde, ele está-te a trair. E às vezes podia estar, sei lá, a curtir a música com o telefone no bolso, percebes? E eu, na minha cabeça, ele estava-me a trair e estava a fazer ali um show no meio da discoteca ou do bar onde estaria, um cenário completamente de loucos, e eu assim, mas o que raio é que se está a passar? E ligava, ele chegava a ter no telefone dele, à vontade, 100 chamadas não atendidas, isto sem exagero, porque era mesmo o que acontecia, percebes? E ao contrário, isso não acontecia, portanto, se eu não atendesse, ele estava-se marimbando, pronto, quando ela vir a chamada viu, mas depois quando eu ligasse de volta, caiu ao Carme e a Trindade. E demoraste 1h17 para me devolver a chamada, e o que é que aconteceu, e o que é que... Bem, de loucos. Realmente, agora que tu contas isso, se eu pensar, meu Deus, olha,
eu sei que tu continuas a ter ainda uma amizade com essa pessoa tóxica, não sei o quê, mas eu sinto que eu própria, quando arranjo novas amizades, procuro evitar que a relação se torne tóxica. Ou tipo, não dar muita confiança, porque eu acho que a confiança também vem um bocado daí, tu dares logo assim, tipo, o elástico toda à pessoa e ela faz 30 por uma linha porque sabe. E depois é aquela questão de, e eu agora lembrei-me, tu vais ser com a pessoa, aceitas qualquer coisa que outra pessoa diga ou que faça, ela vê que tu faz uma, faz duas, tu continuas a aceitar, ela começa a perceber que tu estás a marimbar para o assunto, e depois é aí que tu começas a perceber que estás a entrar numa relação tóxica. Porquê? Porque a pessoa esquece que tu também és pessoa, também tens sentimentos e também tens os teus limites e acha que tu não te importas. E muitas das vezes, eu falo por experiências próprias, às vezes não digo nada para não me estar a chatear. Porque não quero entrar nessa cena da discussão, porque acho que é completamente desnecessário. Eu acho que cada um deve olhar para as suas atitudes. E muitas das vezes é complicado, porque essas próprias pessoas em questão acham sempre tão certas, que isso é uma das coisas que me irrita profundamente. É acharem que estão sempre certas sobre tudo. Tudo. Seja, pá, tema for, seja se o papel higiênico é cor-de-rosa ou é amarelo, não interessa. O que for. É uma das coisas que me enerva numa relação, seja que for, é acharem sempre que têm razão e embicarem até ao fundo. E depois acaba por achar que tu é que... Acaba por te diminuir enquanto pessoa. Tu que és burra, ou quase que é como se fosse humilhação, não achas que sabes nada. E começas a papar isso, porque olha, também vai muito encontrar aquilo que tu dizias, não queres ficar sozinho, queres ter alguém para te acompanhar, seja em que experiência for da tua vida. Isso acaba muito por ter influência na forma como tu lidas com a outra pessoa e como tu lidas contigo própria. E eu, a partir do momento em que comecei a perceber isso, eu disse, pá, estou-me a marimbar se fico sozinha, mais vale sozinha do que mal acompanhada. E comecei a gostar mais da minha própria companhia, comecei-me a conhecer melhor e comecei-me a aceitar melhor enquanto pessoa e respeitar-me e a colocar-me em primeiro lugar, coisas que essa pessoa não faz e continuar a não fazer e não fazia e por aí fora. Não, sim, nisso concordo perfeitamente contigo, disse das pessoas também, essas pessoas tão tóxicas, terem a mania que só elas é que sabem e de humilharem as pessoas e sei lá, de tentarem minimizar a tua presença, de tentarem minimizar a pessoa em si que tu és. E essa minha amiga, no caso, não era muito assim. Ela só tinha mesmo a parte possessiva e extremamente possessiva e ciumenta, doentia. Portanto, não era assim. E a outra amizade tóxica que tive com a Isabel também não era assim, porque a Isabel passou por um processo de uma separação um bocadinho complicado. E eu, em certa parte, hoje em dia percebo as atitudes que ela teve na altura. Portanto, ela teve casada há muitos anos. Chegou a um ponto de ruptura do relacionamento, ainda por cima foi o único namorado que ela teve e a pessoa com quem casou, portanto ela só tinha conhecido uma pessoa na vida dela e ela viu-se com a idade que tinha na altura a dizer assim, caramba, eu não vivi nada, eu não conheci outro homem, eu não experienciei nada da minha vida e então, sei lá, os fusíveis também lhe queimaram e trocaram-lhe ali as coisas todas e quis aproveitar assim de uma vez só aquilo que não tinha aproveitado nos anos de casada. E isso foi uma das consequências de nós nos termos chateado e de nós nos termos, de eu me ter afastado, porque isto foi também um bocadinho a opção minha, e dizer assim, isto não me está a fazer bem, eu estou farta de a avisar, eu estou farta de a alertar, ela vai se dar mal com estas porcarias, e antes que isto caia para cima de mim, eu saio fora. Pronto, eu saio fora. E depois, como também sou uma pessoa muito, como tu estás a dizer, eu não gosto muito apesar de eu ter um feitio um bocadinho difícil, e apesar de considerar que tenho uma personalidade forte e de achar que quando tenho que bater de frente, bato de frente, mas é só quando for o extremo. Porque eu também sou uma pessoa muito de deixar andar, pá, deixa falar, hoje vou-me rir, amanhã também me rio, porque eu própria me rio de mim. Quando as pessoas fazem piadas sobre mim, eu sou a primeira a rir-me, eu rio-me. Não fico chateada, não fico nada chateada com isso e adoro saber a imagem que as pessoas têm de mim, adoro. Porque eu rimo com isso e às vezes nós não nos apercebemos do quão ridículo nós somos até termos alguém que faz um reparo. Mas às vezes esse alguém que faz o reparo
Não é por ser... Faz-o de forma incorreta às vezes também? Não, nem é questão de ser, não é por sermos ridículos, é a questão que eu acho que na mente deles também se passa assim. Eu gostava de ser como esta pessoa. E como Mas isso aí não bate muito com a parte da inveja. é assim, não é bater com a parte. Eu não considero isto inveja. Eu honestamente. Pois é, se calhar Eu como se fosse considero isto inocência. uma inocência, sim. É uma inocência da parte da outra pessoa de dizer, fuga, eu gostava de ser como esta pessoa e como não sou, vou diminuí-la, vou humilhá-la, vou fazer que ela se sinta mal. Só que é assim, para tu seres como uma pessoa que nunca vais ser, porque voltando à conversa, as pessoas são independentes, são personalidades diferentes, são mundos diferentes. Para tu, mas pronto, para tu na tua cabeça seres como aquela pessoa, tu não sabes metade do que é que essa pessoa passou para chegar onde chegou. Tu não sabes as experiências que essa pessoa vivenciou para ter que ser obrigada a crescer tanto ou ser obrigada a evoluir tanto a personalidade e a maneira de estar e a maneira de ser. E eu acho que isto passa um bocadinho também por um processo de crescimento e de maturidade das pessoas que fazem isto e das pessoas tóxicas. E honestamente, para vocês que ouvem, se acham que são tóxicos no relacionamento, porque às vezes é difícil pormos a luzinha e vermos se somos nós o tóxico no relacionamento ou se é outra pessoa, acho importante vocês fazerem uma análise, pararem, pensarem, fazerem uma análise dos vossos tipos de relacionamentos, sejam eles familiares, porque também existe imensa toxicidade numa família. Eu já nem quis entrar pelo dos familiares, porque os familiares têm muito que se lhe diga. Certo. Mas os familiares é mais difícil tu desprenderes, não é? Porque tens ali uma ligação consanguínea. Portanto, é muito difícil tu desprenderes dessa parte, desse vínculo familiar. Mas independentemente disso, seja qual for o tipo de relacionamento tóxico, seja ele de amizade, seja ele amoroso, seja ele familiar, seja ele com o teu patrão, com o teu colega de trabalho, sei lá, montes de coisas. Eu acho que vale a pena nós sentarmos, avaliarmos o porquê das coisas estarem a acontecer e o porquê do relacionamento estar naquele rumo e naquele barco. E pensarmos assim, será que sou eu a pessoa tóxica? Será que é outra pessoa que é tóxica? E fazer-te duas perguntas. O meu avô dizia-me sempre que para os problemas há uma solução sempre muito prática, que é, fazeres uma pergunta, que é, consegues resolver? Se a resposta for sim, então vai e resolve. Se a resposta for não, então não te preocupes. Ele dizia que a melhor forma de vivermos a vida que era esta. É não darmos demasiada importância às coisas, porque as coisas só têm a importância que nós lhes damos. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer e agora ando muito nesse mindset que... E nós já tínhamos falado sobre isto uma vez, que é o que é para acontecer, é para acontecer. O que não é para acontecer, não acontece. E quando há um problema ou há uma situação em que tu sabes que podes ter alguma influência sobre ela, ótimo. Agora, quando sabes que tentas e continua a não dar, ou que não é mesmo para ser, ou o que seja, é melhor desistir e melhor tipo, seguir em frente e aceitar que é assim e acabou. E é para depois não arranjar aqueles problemas. É isso mesmo, não vale a pena estarmos a bater constantemente do ceguinho, como se diz. É olhares e dizeres assim, ok, eu gosto desta pessoa, eu amo esta pessoa, a pessoa vai mudar, não vai mudar, eu vou mudar, não vou mudar. Então o relacionamento vai ser sempre assim, ou aceito que tenho um relacionamento tóxico para o resto da vida e deixo-me fazer de vítima perante esse relacionamento e aceito e acabou e vivo as coisas como são, ou então digo, não aceito este tipo de relacionamento, não aceito que a pessoa mude hoje, mas para a semana já está igual e que voltemos outra vez ao mesmo. E acabou por ali, é tipo, segue a tua vida, que eu sigo a minha. Pá. Isso às vezes é difícil, há pessoas que entram em negação. Alexandra, está bem, mas por muito que entres em negação, tu tens que aceitar, porque são as coisas da vida, pá, tu não podes tomar nada na tua vida como garantido, tu não podes nunca olhar para as coisas como garantidas. Eu dou um exemplo, eu sou casada, mas não sei como é que estarei daqui a 5 anos. Lógico que idealizo a minha vida, lógico que me idealizo com filhos, lógico que me idealizo sempre ao lado do Nuno para o resto da vida até sermos velhinhos. Mas eu não sei o que é que se passa, o que é que se pode passar na minha cabeça, eu não sei o que é que se pode passar na cabeça do Nuno, nós não sabemos o dia da manhã. Portanto, se nós vamos estar sempre neste impasse do é agora que ele vai mudar, é agora que ele vai fazer, é agora que vai acontecer, damos por nós, passaram 10 anos e a porcaria continua igual, para não dizer outra coisa.
Concordo, eu concordo Se é plenamente. para tomar decisões, tem que se tomar decisões no momento, no agora. É tomar decisões agora. É pensar agora, focalizar e dizer assim, ok, eu vou parar com isto, ou eu quero continuar com isto, aceito e deixo-me de fazer de vítima. Porque depois as pessoas que passam muito por essa parte de estarem num relacionamento tóxico, e eu falo por mim, atenção, eu falo por mim e peco pelo que vou falar, essas pessoas que estão num relacionamento tóxico, pá, também acabam por se fazer um bocadinho das vítimas da coisa e dizerem, pá, porque a minha amiga me faz isto, porque a minha amiga me faz aquilo, porque porque eu estou assim, porque eu tento fazer, porque eu já fiz, porque eu já 30 por uma linha, ok, tipo, já fizeste, já tentaste fazer, a coisa não muda, está tudo igual, tipo, ok, amiga, tipo, vai à tua vida, que eu vou à minha vida e acabou por aqui. Por Sim, muito concordo plenamente e acho que tens toda a razão sobre o assunto. Olha, eu não sei se tens mais alguma coisa para finalizar o tema, tendo em conta o tempo que estamos aqui, e sei que é um tema bastante abrangente e que dávamos para falar e falar e falar, que não é possível fazer, mas não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Não, o que eu queria acrescentar era para vocês deixarem opiniões sobre este vídeo. O que é que gostaram mais sobre este vídeo? Que questões é que gostaríamos que abordássemos mais profundamente de alguns tópicos que fomos falando ao longo deste Sim, vídeo? temas tabus, Gostariam digamos de assim. conhecer, exatamente, gostariam de conhecer mais em profundidade a história da Alexandra com a amizade tóxica, se gostariam de mais em Isso é um ponto delicado pelo simples facto de, como eu já tinha referido, que é complicado eu falar sobre isso porque eu ainda me dou com a pessoa e eu não quero que a pessoa interprete mal as coisas, tendo em conta que, pronto, né? Se não se interpretar, tipo, problema dela. Amiga. Não é questão, porque assim, há bocado eu tinha dito, eu já conheço a pessoa há imensos anos, percebes? É difícil entrar numa situação em que tu digas assim, eu não gosto disto, porque eu já conheço e sei que a pessoa vai reagir mal a partir do momento em que eu sou sincera com ela e digo, tu tiveste estas atitudes comigo, eu não consigo perceber o porquê, porque é que tu não consegues mudar, já tivemos montes de conversas, já tivemos praticamente um ano afastadas, porque é que é tipo virar o disco e toca ao mesmo, tipo, eu não consigo compreender, faz-me imensa confusão. Não te pode fazer confusão. Faz-me porque depois também custa-me, Márcia. Eu sei Custa-me que te custa, mas o problema às vezes de estendermos este tipo de relacionamentos, e só mesmo para finalizar, porque já nos estamos a alargar. Sim, mas é só para finalizar, sim. O problema às vezes de estendermos este tipo de relacionamentos é a não sinceridade que temos para connosco e que temos com as pessoas, porque pensamos sempre, eu vou-lhe dizer isto e vou magoá-la, e eu vou feri-la, e coitadinha, ela vai ficar super magoada, vai chorar a noite toda, e já sou eu também a fazer poesia. Sim, mas eu agora vá para acabar mesmo, quando tu dizes para magoar outra pessoa, eu sei que não a vou magoar, eu sei que ela vai ficar aziada, mas tipo chateada por eu estar a ser sincera. Eu quando digo ela não estou a dizer se é rapaz, se é rapariga, eu estou-me a referir a pessoa em si, só para deixar aqui claro que eu não me estou a referir a nenhum género específico. É a vida. Mas pá, depois é a questão, é uma amizade de anos, já passámos por muita coisa, já fizemos férias, já viajámos, já. É aquela coisa, percebes? E eu sei que estou. A amizade que eu tive tóxica, nós somos amigas há 22 anos. Pois, e eu sei que é uma Se coisa. para amanhã tiver que acabar por alguma situação, irá acabar por alguma situação. É vida. Pá, é assim. Hoje somos amigos, nós não nos podemos fincar muito pelo tempo e durabilidade que tem um relacionamento. Pá, se lembrarmos 20 anos, se lembrarmos 10 anos, se lembrarmos 5 anos, se lembrarmos um ano. Pá, eu costumo às vezes dizer que um relacionamento de 3 meses pode ser tão ou mais intenso que um relacionamento que dura 20 anos, em que não tenha a catrafada de intensidade. Eu entendo isso. Mas isso, pronto, olha, podia ser um dos temas sobre. Não sei em que parte é que isso encaixava, mas podemos abordar isso noutra altura e isso noutro episódio. Isso também depende. Sim, comentem aqui embaixo se acham que devemos falar sobre isto, sobre o facto de como é que as crianças reagem perante as separações de uns pais, como é que os pais podem ser menos ou mais responsáveis pela depois a forma menos como menos tóxicos para os filhos. Mas sabes que isso depois também tem muita influência na forma como eles se integram na própria sociedade, e isso também é um dos temas que nós gostaríamos imenso de falar, sobre a mudança de comportamentos. E pá, tu acabaste por perder como pessoa só para agradar a uns quantos. Uhum. Portanto, mas pronto, se quiserem este tema sobre crianças e os divórcios ou crianças e as separações,
ou filhos, e as separações não precisam necessariamente ser crianças. Comentem aqui em baixo, deixem a vossa opinião, deixem que temas mais é que gostavam de ver abordados e saber as nossas opiniões ou saber as nossas experiências pessoais, se assim as tivermos. E é isto. Nós esperamos mesmo que vocês tenham gostado. Nós também estamos à espera que vocês participem também, nomeadamente deixar as vossas opiniões sobre os temas. Exato, porque nós também já deixámos caixinhas de perguntas, as caixinhas dos comentários para vocês deixarem no Insta. E pronto, é isso, não se esqueçam de seguir as redes sociais do podcast, de seguir a Márcia. Não me sigam a mim, porque a minha conta é privada e eu não quero dar. Já me basta eu ser a anfitriã dos episódios, eu não quero que eu seja o centro das atenções aqui. Sigam a minha página profissional. Sigam aqui a MF Studios, né? É isso? mf.designstudio. É isso. Desculpa, a página ainda é recente, eu não sabia, mas ok. Nós vamos deixar as redes sociais na descrição do episódio. No YouTube, para quem nos ouve no Spotify, para quem nos ouve na Apple Podcast, se vocês quiserem ver as nossas carinhas, podem fazê-lo no YouTube. E não se esqueçam também de ouvir o episódio de ontem, da Daniela, comigo. Falámos sobre o voluntariado em Portugal, um tema bastante especial para mim. E nós vemos-nos no próximo episódio, não é? É isso mesmo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar, enviar para os vossos amigos, comentar com o Periquito, olha, tens que ouvir este podcast. Comentar com a avó, não vejas o gosto, vê este podcast. O que quer que seja. E já sabem, partilhem muito, metam like e obrigada por nos terem acompanhado. Obrigada, malta. Um grande beijinho. Até ao próximo episódio. Tchau.